O tema do nosso programa de hoje é coaching. O que é coach? Né? O coach em inglês significa é o técnico, é o treinador de um grupo, né? De um time, de uma equipe. Então, por exemplo, a gente fala é o coach do time de futebol americano, é o coach do time, é uma palavra inglesa, muito mais até de origem inglesa. Na Inglaterra, o coach é muito forte quando se fala de alguém responsável por uma equipe. Hoje, o que o mundo inteiro está falando é que um chefe, um treinador, alguém que seja responsável por um time ou por uma equipe deve ser um verdadeiro técnico, deve fazer aquilo que se chama de coaching, quer dizer, deve trabalhar o seu time. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de um técnico é o seguinte, repare bem, a primeira coisa que ele tem que fazer é recrutar bons jogadores para o time. É trabalhar, é selecionar os melhores para o time dele. Mas isso a gente pode até falar num outro programa, como é que recruta e seleciona gente, que vai ser o tema de um outro programa. Mas depois de ter o time na mão, o que o técnico tem que fazer? A primeira coisa, gente, é conhecer profundamente cada um dos jogadores. Conhecer os seus pontos fortes, as suas fragilidades, no que ele é realmente bom, o que ele é realmente capaz de fazer. Porque qual é a função do técnico, do coach? É aproveitar, tirar o máximo do potencial daquele jogador, o máximo do potencial daquela pessoa, para benefício do time. Fazer com que aquela pessoa ela se sinta valorizada pela utilização de todo o seu potencial. Vocês já repararam que num jogo, por exemplo, né, um jogo desses famosos, uma das coisas que mais irrita um dos jogadores é que os outros não passam a bola para ele na hora que ele está no lugar que ele sabe marcar, no lugar onde ele domina aquela coisa, no lugar onde ele pode, não é? Então, você tem que fazer cada jogador compreender o seu potencial também e reforçar e valorizar o seu potencial e compreender profundamente o time, o potencial também do seu companheiro. O que o seu companheiro é capaz de fazer por ele também, jogador, para que ele, como indivíduo, tenha sucesso. Então, a primeira coisa, né, neste primeiro bloco que eu queria comentar com você, é que ser coach, ser técnico de um time não é fácil. Sabe por quê? Porque repare bem, cada jogador, cada funcionário seu é um artista. Ele individualmente tem que aparecer, ele individualmente tem que sentir-se valorizado, sentir-se motivado. Você tem que motivar cada um deles e, ao mesmo tempo, valorizar o grupo. Ao mesmo tempo, fazer com que, na hora certa, no momento certo, da maneira certa, eu consiga, por mais que eu queira marcar aquele gol, passar a bola para alguém que esteja melhor colocado. E essa analogia, essa comparação entre o time e a empresa, um grupo de vendedores, ou seja lá o que for, não é perfeita. Não é realmente uma coisa muito bem bolada essa história de chamar o chefe de um coach, de um treinador, de um técnico de uma equipe? Essa, na verdade, esse é o grande segredo, esse é o grande sucesso, né? Então, como é que a gente vê pessoas de sucesso? A gente vê gerentes de sucesso, supervisores de sucesso, diretores, presidentes, são verdadeiros técnicos. Conhecem cada um, tem uma hora, vocês já repararam isso? Tem uma hora que você vê o técnico de um time conversando demoradamente, né, com a mão nos ombros assim, né, de um jogador, conversando, dizendo, veja bem, você é bom nisso, você precisa melhorar naquilo, você precisa fazer aquilo. E outra coisa, não seja egoísta, saiba passar a bola, porque uma hora vão passar para você também. Agora, e tem outra coisa. Nós vamos ver isso em seguida. Tem jogadores cuja função não é marcar gol, cuja função é defender, cuja função
Ao contrário, é passar a bola, cuja função é fazer o outro, seu companheiro, marcar o gol. E aí, você precisa valorizar esse indivíduo nessa posição. Veja bem, a sua posição é essa. Ele só marcou o gol porque você preparou a jogada. Então, você tem que ter orgulho de ser um preparador, um armador, como a gente chama, não é isso? Então, repare bem que essa analogia do gerente, do gestor com o coach é muito interessante. Vamos ver um pouco mais em seguida. E vejam vocês que interessante, lendo o jornal O Estado de São Paulo, da segunda-feira, dia 10 de fevereiro, eu vejo uma entrevista com o senhor Emílio Umeoka, que é o principal executivo da Microsoft do Brasil. E o que ele diz? Olha só, a manchetezinha assim é a seguinte, da entrevista dele: conhecer melhor o time torna mais fácil comandar. E ele conta aqui na entrevista que diz o seguinte, que ele toma o café da manhã a cada 2 semanas com um grupo de 6 funcionários diferentes, mas para conversar e principalmente ouvi-los, sempre sobre 2 temas que nem sempre têm a ver com a empresa. Olha que interessante. Né? O grupo inclui gente da direção, assistentes, estagiários e sempre esse grupo traz boas sugestões. Já fazia isso na Compaq, diz ele, e essa é uma das grandes razões do sucesso. Né? O Meoca também faz questão de um happy hour com times dos escritórios dos outros estados e assim por diante. Se você for ver, essa comparação de eu ter que conhecer cada um, treinar cada um na sua especialidade. Veja bem que coisa interessante. Você tem um time, 11 jogadores, você tem um time, sei lá, de qualquer modalidade esportiva. Você tem que pegar cada um dos jogadores e treinar cada um na sua especialidade cada vez mais, não é verdade? Se é, por exemplo, um grande cortador num jogo, por exemplo, de voleibol, você tem que treinar esse sujeito no que? Em cortar cada vez mais. Se ele é um grande levantador, por exemplo, num time ainda de voleibol, você tem que treinar esse sujeito em fazer os melhores levantamentos de novo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que treinar a equipe. Né? Você tem que ter... Note, por exemplo, o que o preparador físico faz? Ele deixa a pessoa em condição de explorar o máximo do seu próprio potencial. Porque não adianta ele ser um excelente, vamos dizer assim, batedor de pênalti, se ele não tiver músculos na perna suficientemente fortes, rijos, para poder a bola ter aquela velocidade que deve ter. Ele pode ter a melhor pontaria, pode ter o melhor trejeito, pode bater de uma maneira espetacular, ou ele pode saber fazer, mas se ele não tiver as condições, então também o técnico tem que ter consigo, e eu estou falando isso do gerente, do supervisor, pessoas que possam ajudá-lo na preparação física, entre aspas, que às vezes não é física, às vezes é intelectual, às vezes é dar um manual, às vezes é trabalhar melhor com ele, às vezes é fazer com que ele frequente um curso que ele não está muito afim de fazer. Assim como o preparador físico muitas vezes exige um esforço adicional daquele jogador, não é verdade? Para que ele vença aquela dificuldade, você gerente, você supervisor, com esse espírito de coach, você conhecendo aquela fragilidade, aquela dificuldade, aquele ponto frágil ou fraco daquele seu jogador, você vai exigir dele aquele esforço, que nem sempre ele está afim de fazer, nem sempre ele está afim de aprender aquele espanhol que tem que fazer, porque nós estamos agora entrando mais nas regiões do Mercosul, nem sempre ele está afim de melhorar o seu inglês, nem sempre ele está afim de mudar de país às vezes, né, para fazer um estágio lá fora, a família às vezes... Mas você tem que falar, vai rapaz, vai, você tem que ser aquele coach. Ficar do lado do campo, né, incentivando, né, para que ele... Porque lá no fim o que vai acontecer? Você reparou bem? Todos os jogadores famosos, todos os jogadores
Tem uma hora que eles falam, eu queria agradecer o meu técnico lá do começo, que me fez ver isso, que me fez ver aquilo, que me ajudou, né, a superar algumas dificuldades, algumas limitações que eu tenho. Então repare, por exemplo, que você dar os motivos, a motivação para os seus jogadores, para os membros do seu time, para que eles queiram mais, para que eles treinem mais, para que eles superem-se a si mesmos, né? Esse é um grande, né, é a grande missão, vamos dizer assim, do técnico. E ele, é claro, por ter mais conhecimento, ou por já ter sido jogador, ou por já, enfim, né, afinal de contas ele é o gerente, ele é o técnico, ele é o diretor, né, ele vai falar, olha, eu já passei por isso, você faça assim, eu sugiro que você faça isso, e você já reparou uma coisa que nós vamos ver em seguida? Quantas vezes você vê pessoas, não é, que são, primeiro, pluriaptas. O que é isso? Pode jogar tanto na linha como no gol, não é? E você, às vezes, e quantas vezes você, como técnico, tem que mudar as pessoas de posição? Nem sempre elas querem, nem sempre elas gostam, nem sempre elas entendem, mas é o seu papel. Então, gente, é importante lembrar que, hoje em dia, treinar não é, preste atenção, não é dar um manual de treinamento para um funcionário ler. Ser chefe não é ficar encontrando defeito, xingando, gritando. Isso pode até, vamos dizer, ser necessário no calor de um jogo, onde você chama aquele seu jogador aos brios, não é verdade? Como a gente vê muitas vezes o técnico berrando, né, na beira do campo, que é para falar, você sabe, rapaz, vamos lá, força, queira, passa essa bola, animal. Não é isso que ele fala às vezes? Não é? Quer dizer, aquele calor da emoção, da contenda, né, da luta, do jogo, aquilo você é obrigado também a fazer. Mas pode ver que no dia a dia, pode ver que antes do jogo, é um trabalho de preparação, é um trabalho de calma, né, é um trabalho de paciência, de conhecimento, é um trabalho de pegar na mão, é um trabalho de motivar. Então, meu querido, você repare aquilo que eu falei. Muitas vezes, você vai ter no seu time pessoas, como eu chamei, de pluriaptas, quer dizer, podem jogar em várias posições. E você tem que saber onde é a posição, onde ele vai se sentir melhor, vai ajudar mais o grupo, onde o potencial dele é maior. Muitas vezes você vai ter que deixar a gente no banco de reserva. E isso pode criar tensões, ansiedades dentro do próprio time e na relação com a pessoa. Mas é o seu papel de gerente, é o seu papel de supervisor, às vezes falar, não, agora, meu querido, você fica sentadinho aí e outro vai jogar. Agora você vai se aperfeiçoar, agora você vai aprender mais. E repare uma outra coisa, gente. Veja se é verdade. Quando o time vai jogar com um adversário muito poderoso, o nível de tensão, de ansiedade, os níveis aumentam. E daí você tem que controlar a ansiedade, a tensão do time. Você tem que falar, gente, eu sei que eles são grandes, eu sei que... Isso não acontece na empresa, mas vocês são capazes, vamos lá, vamos treinar mais. No que eles são? E daí você tem que levar o time. Não só cada um deles a conhecer o seu companheiro, como a conhecer o mercado, o adversário. Conhecer quem são aqueles competidores, não é, que vão ter problema com a gente. E vocês não veem os tais dos olheiros. O técnico não é um olheiro, ele não vai ver jogos no mundo inteiro dos adversários para poder... E não grava esses jogos, e não passa depois para o time, e o pessoal não fica estudando o adversário, como é que fulano é, como é que fulano faz, como é que eu vou marcar fulano. E no mercado não é a mesma coisa, eu não tenho que marcar aquele concorrente, marcar aquele diretor daquela empresa, aquele gerente daquele supermercado, aquele meu chefe de compras de um cliente que eu tenho, aquele meu fornecedor, eu não tenho que marcar cerrado ou fazer uma marcação mais leve, ou eu tenho... E além de tudo, note que quando o time ganha, e até para que se sinta motivado a vencer, tem o bicho. O que é o bicho? O bicho é, na verdade, o prêmio, não só da taça, do troféu, da vitória, mas também algum benefício
né, que ele possa usar na sua vida pessoal, ou seja, o bicho em dinheiro, ou uma viagem, algum incentivo. Que nem sempre o dinheiro, nem sempre o valor material é o mais importante, é o melhor, é aquele que mais funciona, a verdade é essa. O que mais funciona, pode ver, você nunca viu, gente, repare isso aí, você nunca viu no final de um campeonato de mundo ou qualquer, os jogadores levantando um monte de maço de dólar, né, e correndo o campo, fazendo aquela volta olímpica com um maço de dólar que ele ganhou, 100 mil dólares, 50, não, eles vão com um troféu. Esse troféu, nem bem a eles como indivíduo, né, como indivíduos pertence ao time, ao país, mas aquele é o orgulho. Então a gente também tem que pensar que o técnico, que o coach tem que pensar o que realmente, que prestígio eu devo dar como bicho, né, ao meu funcionário. Será que eu não estou enchendo ele de coisas materiais que qualquer um poderia dar? Será que eu estou dando a ele o prestígio que é o que o dinheiro não pode comprar? Será que eu estou dando a ele oportunidades de crescimento? Será que eu estou dando a ele uma ideia de que se ele hoje é reserva, amanhã ele pode estar no time principal? Será que ele tem sensação de que ele pode crescer dentro do time, que ele vai se desenvolver? Repare bem, meu querido, você que está me ouvindo, você que é gerente, supervisor, você que é diretor, você que é empresário, pense nisso. Hoje, ser um dirigente empresarial, seja ele em qualquer nível, é ser um coach, é ser um técnico, é levar, meus queridos, os seus jogadores a darem o máximo de si, com alegria, com vontade, com motivação. Esse é o desafio. E esse desafio só é capaz de vencer um bom técnico. Vejam, por exemplo, eu vejo, né, na televisão, eu vejo naqueles programas que a gente vê domingo à noite, né, mais à noite do que este programa, né, programas de esporte, o que a gente vê? A luta dos times para encontrar o técnico. E quanto ganha um técnico, quanto vale um técnico. Você está vendo aí, né, o Zagallo com mais de 70 anos aí, firme. Por quê? Porque tem valor. Porque sabe. Então, é a mesma coisa na empresa. Quanto vale um bom gerente de vendas, um bom supervisor? Porque você sabe disso, você que é vendedor, você que está num nível hierárquico um pouco mais simples, mais baixo, lá embaixo, você sabe o valor de um chefe. Você sabe que quando você tem um chefe que tem a visão, que leve você a jogar, que leve você a querer marcar o gol, que fique do lado do campo, torcendo por você e incentivando, vamos, vai lá, agora campeão aí, e que pula junto com você, abraça você quando você marca o gol, né? Passa a mão na sua cabeça, como fazia, né, o Filipão, enfim, é ou não é verdade? E vocês sabem, eu fiz aquele trabalho, né, com o Filipão, com a seleção brasileira, né, com essa seleção nossa aí, a campeã. Né? E eu pude observar como antropólogo de uma maneira assim, é incrível o que é um técnico, o que é uma comissão técnica, o valor de cada um, né? O valor de cada um e a certa dependência, vamos chamar assim, que aqueles campeões que estavam ali na sala, né, têm em relação ao seu técnico. Eles confiam, eles acreditam, eles esperam a orientação daquele técnico. Então, o caso, por exemplo, do Filipão, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas aquele jeito paizão, aquele jeito, né, orientador, aquele jeito, dá mais segurança ao indivíduo e à equipe. Será que a gente também não precisa ser esse técnico que mescle, né, o morde e assopra, né, que agora exige, é bravo, etc. De repente passa a mão na cabeça, diz, é isso, eu sabia que você era capaz, veja bem. Né, veja bem também. Eu me lembro perfeitamente, quando nós fizemos o trabalho para a seleção, que ninguém acreditava mais no Ronaldo. Ninguém. Né? O Ronaldo era carta fora do baralho. Vai o Filipão conversando com ele, como disse aqui o presidente da Microsoft, o diretor da Microsoft aqui no Brasil, conhecendo a pessoa, diz, eu vou confiar em você, e você não vai fazer feio. E você vai ser capaz, porque você é capaz, porque você... E com isso, o Ronaldo está aí. Ganhou o quê? O melhor jogador do mundo. Então veja você
que o técnico faz a diferença. Seja você um coach para o seu time.